Você sabia que cerca de 87% de todas as transações globais são feitas em dólares americanos? Mesmo depois de o mundo abandonar o padrão ouro, o dólar segue regendo o comércio mundial. Em julho de 1944, 44 nações integrantes da Conferência de Bretton Woods criaram o Fundo Monetário Internacional e adotaram o dólar como moeda âncora, convertível em ouro. Em 1971, porém, o presidente Nixon suspendeu essa convertibilidade e o dólar deixou de ser lastreado por metal. Mas como manter a predominância? Surgiu então o sistema dos petrodólares. Os países da OPEP, liderados pela Arábia Saudita, passaram a vender petróleo exclusivamente em dólar em troca de apoio militar e investimentos em títulos americanos. Neste vídeo do professor HUC, você vai entender como essas manobras políticas, financeiras e militares consolidaram uma rede global que dá poder aos Estados Unidos, da fixação do dólar nas commodities, até o financiamento de déficits em diversos países dominados pela demanda internacional por dólares. Se quer entender de onde vem a hegemonia do dólar e por que ela ainda define os rumos da economia global, fique comigo até o fim. Inscreva-se no canal, ative o sino e vamos juntos desvendar esse império silencioso. Fala pessoal, a aula de hoje é sobre a geopolítica do dólar. Na verdade vão ser duas aulas e a questão do dinheiro, da moeda como um papel internacional, ela é uma peça central do tabuleiro geopolítico. Para entender a dinâmica de poder do mundo, nós temos que falar sobre questões econômicas, obviamente, e o dólar, sobre o papel das moedas dos países. O dinheiro americano, o dólar, ele ocupa uma posição de destaque no sistema monetário e financeiro internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial. E o papel que o dólar tem exercido é mais ou menos o da fundação monetária do sistema econômico internacional. E recorrentemente as pessoas trazem discussões sobre o fim da importância do dólar ou a queda do dólar. Esse é um tema que vira e mexe, ele está de novo em cima da mesa. E obviamente que tem se falado disso agora como se falaram ao longo de muito tempo, desde o começo da ascensão do dólar. E eu quero nessa aula aqui e na próxima mostrar para vocês quais são as ferramentas que nós temos para analisar isso. É isso que está acontecendo, o dólar está em queda? Quais seriam as consequências dessa queda? E, será que está em queda? Quais seriam os rivais ou os substitutos? Existem? A economia americana está indo mal? Enfim, tem um monte de assuntos relacionados com isso que são de extrema importância, até para a gente entender a relevância geopolítica dos Estados Unidos e dos outros rivais e competidores. Nessa primeira aula, eu vou focar na história do dólar. O que aconteceu, quais foram os episódios, eventos históricos que conduziram ao dólar para sua posição de destaque, como que foram essas mudanças e inclusive as regras criadas no sistema internacional que favoreceram ou que trouxeram o dólar para sua posição. Na próxima aula, eu vou explicar da onde vêm essas vantagens do dólar e quais são as vantagens em ser a moeda dominante ou ter um papel internacional, ou muitas vezes chamada ou conhecida como a moeda internacional. Então a moeda de um país se torna a moeda do mundo. Como que isso afeta e como que isso acontece. Mas isso vai ficar para a segunda aula. Nessa primeira aula eu quero trazer desde o nascimento do dólar até os episódios e eventos que levaram à posição de destaque e supremacia que o dólar ocupa hoje no mundo. Eu vou falar do dólar americano, pessoal. Talvez vocês não tenham prestado atenção, não tenham percebido, mas existem outros dólares além do americano. Do mesmo jeito que existem outros francos, outros shillings, outras libras, outros pesos e, inclusive, outros reais. Então, nosso foco é o dólar americano. Onde você for no mundo, as chances de alguém aceitar dólares é muito maior do que qualquer outro dinheiro. Inclusive, um pirata da Somália que sequestra um navio, ele quer o pagamento do resgate em dólares. O preço da cotação do petróleo é feita em dólares. Quando você vai viajar, você prefere levar dólares. As pessoas, os comerciantes do mundo fazem as suas transações em dólares. Um vendedor de soja brasileiro vai saber o preço do seu produto em dólar e vai fazer a venda em dólar. Então, o dólar é a moeda mais presente, mais usada. E eu vou explicar para vocês como que nós chegamos nessa situação. A análise sobre o papel de importância do dólar, ela não pode ser separada da questão política. Em outras palavras, a posição política de um país vai determinar o status e a força da sua moeda. Se o dólar ou a libra vão se tornar as moedas dominantes, vai depender se o país ele é rico, grande, poderoso e assim por diante. O British Pound ou a libra esterlina perdeu ou deixou de ser a moeda internacional porque o Reino Unido perdeu o seu status de grande potência e não o inverso.
Claro que parte da explicação dele ter perdido o seu status, né, do Reino Unido ter perdido o seu status de grande potência, tem a ver com problemas internos econômicos também, mas o destaque de uma moeda na esfera internacional está ligado com a posição de destaque que o país ocupa, e uma dessas fundamentos para esse destaque é sim a economia, mas existem outros muito mais importantes, ou tão importantes quanto, que a gente não pode ignorar, e normalmente essas análises são feitas muito do ponto de vista econômico, e o que eu vou trazer para vocês é um pouco do ponto de vista geopolítico também. Antes de eu começar falando da história, eu quero só esclarecer um ponto importante, que muitas vezes quando a gente fala de importância de uma moeda, a primeira coisa que as pessoas vão olhar é para a taxa de câmbio, para o valor de quanto que você troca aquela moeda por outros. E eu não estou falando disso, quer dizer, olhar só para o valor momentâneo, um retrato daquele minuto da moeda, não representa ou explica o seu papel internacional no mundo. Então, cuidado. Obviamente que se a gente olhar para uma moeda que está em constante depreciação, desvalorização, está perdendo o seu poder de troca com as outras, isso é um indício de que existem problemas estruturais acontecendo com o país, e aí sim o seu papel de moeda dominante vai ser abalado. Mas a gente nunca pode analisar a história do que eu vou contar para vocês só olhando para as questões cambiais, porque existem períodos e ciclos de desvalorização de uma moeda. O problema é se esse ciclo se estende por muito tempo. Aí sim a gente tem que prestar atenção. Mas não foquem só no valor momentâneo. O euro vale mais hoje ou naquele minuto. Nós temos que olhar num espaço de tempo maior. Bom, vamos começar a história do dólar e da onde surge, né? Obviamente que vocês sabem que a América do Norte, os Estados Unidos, foi colonizado pelos ingleses. E quando os ingleses chegaram lá, não existia o dólar. O país americano não existia, era uma colônia. Então não tinham dólares. O que existia era o dinheiro britânico, daqueles colonos que chegaram. Então você tinha pounds, as libras, e os shillings, que são uma fração da libra antes dela adotar um sistema decimal. Então 20 shillings era igual, o equivalente a 1 pound. Os colonizadores que chegaram, eles não eram muito ricos e, enfim, eles levaram uma quantidade limitada de dinheiro e conforme eles iam precisando adquirir bens do velho mundo, da Europa, para construir essa nova vida, eles iam perdendo ou acabando o dinheiro e não tinham outro, e não tinham como produzir um dinheiro novo. Porque, primeiro que eles não tinham uma casa da moeda, né, que pudesse produzir moedas de verdade, não papel, moeda, mas a moeda de prata ou de ouro. E, além do mais, a Inglaterra não permitia que fosse criado um outro dinheiro, só podia ser usado o dinheiro, o pound, a libra esterlina. A Inglaterra também proibia a exportação de moedas. E aí os colonos não tinham opção. Que dinheiro eles iam usar? Naturalmente, o que aconteceu? Começaram, então, a trocar as coisas usando commodities. A primeira matéria-prima usada foi o wampum, que eram colares feitos de conchas de moluscos, usados pelas tribos locais e nativas. Foram adotadas pelos colonos e Massachusetts aceitou e oficializou o wampum como uma moeda de troca que podia ser aceita em qualquer comercialização ou qualquer troca. Claro que apareceu o primeiro problema imediatamente, que você tinha uma limitação de quantas conchas você conseguia produzir ou achar ou ter, e obviamente que então o dinheiro era escasso demais e não serviu. Os colonos mudaram então para outros alimentos e matérias-primas, como milho, bacalhau, tabaco, arroz. E aí os estados começaram a aceitar que você pudesse pagar os seus impostos usando essas commodities, usando essas matérias-primas. Em cada região onde o produto era dominante, passou-se a usar ele como uma moeda de troca. Quando o tabaco, por exemplo, virou uma moeda oficial, aí você criou um incentivo para que as pessoas plantassem mais tabaco, afinal de contas aquilo era dinheiro. E com mais tabaco em circulação, o poder de compra das pessoas aumentou, mas as coisas que existiam continuaram sendo as mesmas. E obviamente que aí o tabaco perdeu o seu valor. Várias das pessoas ficaram incomodadas e saíram inclusive para destruir plantações de tabaco e queimar, e aí deixaram o tabaco de lado. Os produtos agrícolas, como o tabaco, obviamente não eram apropriados para serem usados na troca ou como uma forma de dinheiro ou moeda. Eles não eram uniformes, a forma variava, a qualidade mudava, era perecível, era difícil de você carregar, você não estava com ele no bolso aqui, simples, não tinha sempre a mesma cara, e foi descartado porque não funcionava, e favoreceu a produção ou a busca pelo uso das moedas. Se as moedas eram mais práticas e sustentáveis, a pergunta natural que nós temos que fazer é como é que os colonos conseguiam moedas? Eu citei para vocês há pouco que não podiam ter uma casa da moeda para fabricar as moedas. Onde que eles iam conseguir? Podiam vender produtos dos Estados Unidos, produtos da colônia na América do Norte,
para os europeus e aí receber moedas como forma de pagamento daqueles produtos. Mas os ingleses não permitiam e tinham muitas restrições para que isso acontecesse. Primeiro porque eles queriam manter as suas moedas, não queriam entregar moedas por razões de segurança e para financiar as guerras e outras coisas que estavam acontecendo. Então eles precisavam ter moedas, não queriam entregar ou dividir moedas. As trocas tinham que acontecer não com as moedas e isso dificultava a vida dos colonos na América do Norte. Onde achar moedas? Próxima à colônia britânica, na América do Norte, nós tínhamos as Índias Ocidentais. E ali, a região toda aqui do Caribe, né, próxima, você tinha uma abundância de moedas, porque os espanhóis, as colônias espanholas, tinham e produziam muitas moedas de metais do México e do Peru. Então, ali era uma região que tinha moedas, e os americanos podiam acessar essas moedas. A moeda mais popular ela pesava 423 gramas de prata e era conhecida como peso. Os comerciantes em Londres chamavam ela de dólar espanhol. Os colonos da América do Norte, eles vendiam bacalhau, grãos e outros produtos para obter as moedas. A venda desses produtos para outros lugares que não fossem a colônia ou a sede britânica era proibida. Então, a maioria dessas coisas acontecia como um contrabando ou um comércio ilegal. Outra fonte de obtenção de moedas para os americanos eram os piratas. Existiam muitos piratas na região que saqueavam outros navios e pegavam as suas recompensas, parte em moedas. E aí, quando eles estavam atracados ali nos portos na América do Norte, eles gastavam essas moedas. Então, traziam moedas para entrar na circulação do comércio local. Bom, dando sequência na história do dólar, o próximo passo é a guerra de independência dos Estados Unidos ou dos colonos com o Reino Unido. E ali os Estados Unidos se colocaram ou se viram numa situação muito complicada, porque se tornaram independentes, mas cada estado, cada uma das 13 colônias iniciais, usava um dinheiro, uma moeda diferente. Isso causava muita confusão na variação do preço das trocas, inflação e muita instabilidade. E o primeiro passo para resolver e organizar a questão monetária do país foi a criação do dólar. Em 1785, o Congresso americano passa uma resolução criando uma moeda única para todos, o dólar. Em 1786, a Constituição americana começa a valer e ela proíbe os estados de criarem a sua moeda e regularem o dinheiro e transfere essa responsabilidade para a federação. Nesse mesmo ano, o Congresso ordena a criação da Casa da Moeda. E as primeiras moedas começam a ser produzidas, mas ainda muito poucas. Eles não tinham experiência, não sabiam, não tinham domínio desse processo de fabricação de moedas. Os Estados Unidos eles se tornam o primeiro país de língua inglesa a adotar uma moeda dentro do sistema decimal. O Thomas Jefferson ele tinha sido exposto às vantagens do sistema decimal quando ele estava na França. E o que é esse sistema decimal? É um sistema de numeração de posição que utiliza base 10. É uma forma lógica de você organizar os números em grupos. Se a gente pensar num sistema binário, são dois. Um sistema septimal com base em 7 e o decimal com base no número 10. O princípio fundamental é que uma ordem de 10 forma uma estrutura que dá espaço para uma estrutura superior. Então, a primeira camada seria os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na segunda superior, nós estaremos falando das dezenas. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, assim por diante. E a gente continua subindo. Depois as centenas e os milhares. Até que a gente organizou um grande sistema com a base 10. A moeda russa foi a primeira moeda decimal a ser utilizada na Europa desde 1704 e os chineses já usavam o sistema decimal há mais de 2.000 anos. Em 1971, o Reino Unido ele decimalizou a sua moeda. E aí tirou, você tinha os pounds, os shillings e os pences. Eu falei para vocês que 20 shillings era igual a 1 pound, que eram 12 pences. Com a decimalização, os shillings morreram e ficaram 100 pences, que davam 1 pound. A última fase do processo de nascimento do dólar foi o Act of Coinage. Isso foi feito em 1792 e foi a etapa final da criação da moeda. O Alexander Hamilton, um dos 3 membros do gabinete do presidente George Washington, ele acreditava muito na importância de você unificar todas as 13 colônias numa moeda única. E isso tem uma relevância geopolítica tremenda, porque você colocar todas as pessoas trocando, interagindo economicamente, enriquecendo junto, embaixo de um mesmo guarda-chuva, você cria uma estrutura e uma unidade política e de identidade única. Então, a questão de você criar uma moeda para todo mundo, ela unifica as pessoas, ela aproxima, porque os ganhos são feitos em conjuntos, o entendimento, a cultura
parte do que define a identidade nacional de um povo é a sua moeda. Tanto que o projeto europeu, e lembro vocês da aula sobre União Europeia, acho que vale vocês assistirem de novo, eu falo da questão da perda de soberania quando você cria uma moeda para todo mundo. Então você está criando uma nova identidade, uma identidade maior no caso da União Europeia e no caso da fundação dos Estados Unidos, a ideia de você colocar todos juntos numa mesma moeda era a construção dessa identidade comum. Isso é fundamental para o sucesso e para o desenvolvimento e o nascimento da nação. Eu já citei para vocês em outros momentos e outras aulas como que regiões diferentes com moedas diferentes são afetadas e você tem interesses econômicos diversos. Se nós estamos dentro do mesmo guarda-chuva, os interesses econômicos eles tendem a serem mais convergentes. Claro que São Paulo vai ter um interesse econômico diferente do Amapá. Estamos dentro do mesmo guarda-chuva de moeda, né, do real, mas seria muito pior se nós compararmos São Paulo com Buenos Aires ou com um outro país que usa uma outra moeda. Parte da identidade nacional é construída pela questão da moeda. Unificar todas as colônias em uma moeda foi um grande passo, uma visão geopolítica do Hamilton importante, não só para a ascensão do dólar, mas para o nascimento dos Estados Unidos do tamanho que é. Quando o Hamilton escreveu o seu relatório da criação da Casa da Moeda, ou como seria a moeda americana, ele se inspirou no Newton. Isaac Newton, famoso cientista que era, e eu vou explicar isso daqui a pouco para vocês, que ele foi o chefe da Casa da Moeda britânica. E aí ele tentou definir qual era o peso da moeda. E para isso ele olhou para o peso ou para o dólar espanhol e viu o peso da moeda. A medida oficial de quantidade de prata, né, o peso oficial de prata da moeda espanhola, do peso, era 377. Mas a média, quando você pegava as outras moedas, dava 371. Então o Hamilton decidiu que a moeda americana teria 371 gramas de prata, igualzinha ao peso. Ela ter o mesmo peso facilitou muito na aceitação. Porque as pessoas olhavam e falavam, é igual, ó, pesa igual, tem o mesmo valor, é real. Claro que a produção americana era muito complicada, como eu disse para vocês, eles não sabiam, não tinham essa experiência. Então tinha poucas moedas ou dólares em circulação e o peso continuava circulando. E as duas com o mesmo peso real, isso fazia com que o dólar fosse aceito com mais facilidade. Um dos legados de longa duração da circulação do peso nos Estados Unidos foi o símbolo do cifrão, né, ou aquele S com as duas linhas paralelas. Ele veio do peso, porque era o S de pesos no plural, que acabou sendo adotado como o símbolo do dólar, que a gente também conhece como o cifrão. Nessa fase inicial, o dólar ele não circulava fora dos Estados Unidos, ele não era conhecido, ele não tinha nenhuma importância nem relevância. Aliás, nem mesmo para o uso do comércio dos americanos para fora ele servia. Então, algum americano que quisesse vender os seus produtos para a Europa, isso não era feito em dólares, ou precisasse de crédito, de dinheiro emprestado para fazer o seu negócio virar, também não era feito e usado dólares. Ou dar crédito para alguém que fosse comprar os seus produtos, isso também não era feito em dólares, mas sim em libras esterlinas. Londres era o grande centro financeiro do mundo, e não é surpresa isso. O Reino Unido foi a primeira economia industrial do mundo e era o líder do comércio internacional. E isso levou ao desenvolvimento, o crescimento, o surgimento de um mercado financeiro, de uma estrutura financeira muito sólida. No meio do século XIX, o Reino Unido já tinha um sistema bancário consolidado. O Banco da Inglaterra, por exemplo, foi criado em 1694 e ele foi criado para ajudar a financiar as guerras com a França, mas ele teve um papel como se fosse um banco central, criado muito tempo atrás. Os britânicos também tinham uma moeda estável, e isso era causado pelo seu padrão ou a sua base atrelada ao ouro. Mas nem sempre foi assim. Tradicionalmente, a Casa da Moeda Real, ela delegava ou terceirizava a produção de moedas para uma empresa de cunhagem cheia de corruptos e uma coisa muito mal feita. E essas práticas da produção se deterioraram tanto que no final do século XVII o governo inglês decidiu que ele iria colocar um novo comando na Casa da Moeda. E aí eles convidaram o cientista mais importante, mais famoso do país, que era o Isaac Newton, para assumir a posição. Newton precisava de dinheiro, tinha um salário bom, aceitou. Ele se debruçou sobre o assunto, começou a estudar a questão da produção de moedas e em 1717 ele estabelece que a libra vai estar atrelada ao ouro.
No século XIX, Londres se torna a capital financeira do mundo, porque se o país era a maior potência industrial, o maior comércio, e com isso veio um sistema bancário, um sistema financeiro sólido, Londres criou métodos, mecanismos de execução, de liquidação, de operações financeiras. E estava muito à frente dos outros países e de uma forma aberta. Então, todo mundo ia para Londres para procurar crédito, dinheiro emprestado para financiar as suas compras, trocas, seus negócios. O Reino Unido era o principal investidor estrangeiro que tinha. E, obviamente, que a maioria das transações comerciais eram feitas em Libra, porque quem estava fazendo ela eram os ingleses. Então ele vai fazer com o dinheiro dele. E 60% de todas as transações comerciais eram feitas em libras. Como o Reino Unido era o maior comprador de matérias-primas, alimentos, as grandes bolsas de negociação das commodities estavam em Londres. E aí pensem assim, se as vendas, compras, o comércio no mundo está sendo feito em grande maioria pelos ingleses e eles vão usar a sua moeda para fazer isso e os outros países começam a receber Libra na hora que eles vendem as coisas para os ingleses, cria-se a necessidade de que esses países tenham contas, países e comerciantes tenham contas em Londres para poder gerenciar esse dinheiro que eles recebem. E isso vai reforçando o papel financeiro de Londres e dos ingleses. Junto com essa capacidade de atração, os ingleses que obviamente estavam aproveitando essas vantagens que estavam surgindo, eles ofereciam no pacote, então um banco de Londres ia emprestar dinheiro para alguém vender café. E aí, junto com o empréstimo do dinheiro, ele já ofereceu, olha, você também não quer o transporte e o seguro? Então eles traziam outros serviços adicionais e você já estava fazendo ali, pegando uma coisa, já era mais fácil comprar tudo junto. E isso foi consolidando outras áreas também ligadas com o mundo financeiro, como a de seguros. Eu preciso explicar para vocês como é que funciona na prática essa troca, porque vocês pensam assim, comércio internacional, então alguém num país vende para outro que está comprando em outro país, é simples. Mas para a gente entender o papel relevante de uma moeda, o papel internacional de uma moeda, no caso a Libra, nós precisamos entender o lado financeiro dessa troca, dessa compra e venda. E tem vários problemas, e uma das soluções para esses problemas que surgem quando você vai comprar alguma coisa do outro lado do mundo e você tem medo, receios, a solução para equacionar esses perigos é a criação de um veículo ou de uma ferramenta que se chama carta de crédito. Carta de crédito é um método de pagamento para conciliar interesses antagônicos ou preocupações diversas. Então deixa eu fazer um esquema aqui, um desenho para vocês, de uma simulação de como que funciona uma carta de crédito entre um americano, um brasileiro e aquele que vai prover toda essa estrutura financeira. Vamos imaginar um americano, um brasileiro. E o americano, ele vende café torrado. E ele precisa comprar grãos de café do brasileiro. E aí vai surgir uma dúvida óbvia, e um risco, e um medo, uma desconfiança. Porque o brasileiro vai falar assim, tá, eu vou te vender os grãos de café. Me paga antes, que aí eu coloco a mercadoria num navio e mando para você. Aí o americano vai dizer, vou pagar antes e depois essa mercadoria não é o que eu comprei, eu nunca chego, ele nunca coloca, ele some e desaparece. Ou quando chega aqui não era café, era palha, sei lá. O americano desconfia do brasileiro e o brasileiro também desconfia do americano, porque o brasileiro fala assim, olha, não tem como eu mandar o produto antes sem eu ter recebido. Como é que a gente resolve esse dilema? E isso é causado no comércio internacional, porque existe distância, existe uma questão geográfica, não é imediato, você não está vendo a pessoa. Isso é pura geopolítica. A solução, esse método de pagamento, ele só pode existir, ou ele tenta resolver em parte um problema geográfico, um problema de distância. Você não olhar no olho e não poder estar com a mercadoria ali na hora. Claro, tem outros ganhos financeiros na solução da carta de crédito, mas o problema da distância e do tempo complica muito a questão da confiança. Como é que a gente vai resolver essa situação? A carta de crédito resolve. Então, você tem outros dois participantes dessa história. Na verdade, três, né? Você tem o banco americano, um banco do americano, você tem um banco do brasileiro. E você precisa de um outro banco, talvez um banco que seja o garantidor, e aquele que está acostumado a transacionar com a moeda na qual essa transação vai ser feita. Porque lembra que eu disse, quando os americanos estão vendendo aqui os seus produtos, eles não querem receber a moeda do Brasil. E o Brasil também não quer receber o dólar, porque acabou de ser criado, não é confiável. Então eles escolhem uma terceira moeda, a moeda onde está todo mundo fazendo isso. E a moeda e o lugar onde se dá o crédito e se constrói essa solução
que eu estou explicando que resolve o problema da confiança. Esse lugar vai ser um banco aqui no Reino Unido. O brasileiro e o americano, eles chegam a um contrato. Olha, eu quero comprar tantos grãos, o preço é esse, quanto tempo demora, quanto que você vai me cobrar, qual que é o meio de transporte. Eles colocam tudo isso num contrato e estabelecem quais vão ser as regras e o preço e a quantidade. O comprador americano, ele vai no seu banco americano, leva esse contrato e fala o seguinte, olha, eu preciso que alguém seja o garantidor de que eu vou pagar. E mostra o contrato. O banco americano pega o contrato e escreve uma carta de crédito especificando quantos grãos, quanto vai custar, quanto tempo vai demorar, qual é o meio de transporte, todos os detalhes que estavam no contrato são colocados nessa carta de crédito. E coloca na carta de crédito, olha a palavra, carta de crédito, né? Tem um crédito para alguém. Quem é o beneficiário disso? O vendedor de grãos de café do Brasil. O beneficiário é ele. Ele vai receber o dinheiro, mesmo que se o americano não pagar, o banco que está fazendo, está emitindo a carta de crédito, se compromete a pagar o brasileiro uma vez que a mercadoria chegue do jeito certo, de acordo com tudo que está especificado no contrato e agora na carta de crédito. Eu expliquei para vocês que essa transação ela vai ser feita em libras, não é em dólar e real, né? Mas é em libra. Então, o que o americano faz? O banco americano pega aquela carta e mostra para um banco em Londres. Por quê? Primeiro porque a moeda vai ser a moeda que é a Libra, é a moeda da Inglaterra. Depois, porque o banco mais sólido, mais confiável, que pode ser o garantidor de tudo isso e vai dar sustentação para a operação, é o Banco de Londres. Então, o banco americano precisa do Banco de Londres. Até porque o Banco do Brasil não confia muito no banco americano e o banco americano também não confia no do Brasil. Eles precisam de um terceiro banco maior, mais sólido, que já vai ser na moeda que vai ser feita a operação, que é o Banco de Londres. E aí o banco americano então leva a carta de crédito para o Banco de Londres, o Banco de Londres olha, aceita, está de acordo. O Banco de Londres, por sua vez, também dá a sua garantia, né? Porque lembra, não basta o comprador brasileiro virar e ouvir do banco americano que ele vai pagar mesmo que o comprador americano não pague. Ele quer alguma coisa mais sólida. Então o Banco de Londres dá essa garantia em cima do banco. E aí ele pega uma cópia, envia essa carta para o comprador americano e envia uma cópia também para o vendedor brasileiro. O vendedor brasileiro pega a cópia dessa carta que ele recebeu do Banco de Londres, que foi emitida pelo banco americano, e leva no seu banco brasileiro. Fala assim, ó, eu estou fechando um negócio com um americano e essa daqui é uma carta de crédito do banco dele, validada ou garantida pelo Banco de Londres. Aí o banco brasileiro recebe, vê, confere tudo e fala, ah, legal. Só que o brasileiro, ele não quer esperar 60, 90 dias para a mercadoria chegar lá e ele receber o dinheiro. Afinal de contas, ele já colocou na frente o produto, então ele já não está lá, precisou produzir todos aqueles grãos, ele precisa do dinheiro. Isso vai demorar muito tempo. O que ele faz? Ele chega no banco brasileiro e fala assim, olha, será que não dá para vocês me pagarem agora, antecipado? Você já está com a carta de crédito, que é a garantia do Banco de Londres, inclusive, que você vai receber. Aí o banco brasileiro vira e fala, tá bom, eu vou descontar um pedaço e te dou o pagamento imediatamente. O brasileiro recebe o pagamento, o produto ainda está saindo daqui, vai demorar para chegar lá nos Estados Unidos. O banco brasileiro ele pode esperar receber o pagamento todo, ou ele também pode ir fazer o mesmo desconto, né, ou pegar antecipado o dinheiro com o Banco de Londres, que também pode esperar, só que o Banco de Londres faz uma outra coisa ainda. Ele pega esses créditos todos e vai no mercado e oferece para outros investidores. Algo que não existia no Brasil e nem nos Estados Unidos. Dado o tamanho do mercado financeiro de Londres, você tinha muita gente com dinheiro querendo investir em outras coisas. Qual que é o investimento? Tem alguém aqui com uma carta de crédito que vai receber um dinheiro, tal, tem todas essas garantias. Você não quer me pagar um pouco menos e lá na frente você recebe um pouco mais? Então, o mercado de Londres faz isso e ele só consegue fazer isso porque ele tem muita liquidez. Muita gente interessada em comprar porque tem uma população grande de investidores. Esse método de pagamento, a carta de crédito, ele é fundamental e ele é muito básico, imprescindível para o comércio internacional. E claro que o banco brasileiro e o banco americano têm limitação de quanto dispostos eles estão a entrar nisso, a não ser que você tenha muito dinheiro, não só dos bancos, mas das pessoas querendo participar e investir em outros tipos de investimentos, de ativos. Isso acontece ou acontecia em Londres.
e natural que então Londres se tornava o centro econômico, o centro financeiro, e tudo era feito em libras. E aí tem um outro problema. Além da burocracia e da dificuldade adicional, quando eu coloco a perna aqui nesse triângulo, eu coloco a perna inglesa, então tudo tinha que passar por Londres e voltar, ir e voltar. Se a gente não tivesse Londres, seria direto e mais rápido. Mas esse era o papel central da moeda, do dinheiro inglês. O segundo problema é a exposição dos países à variação do câmbio. E isso, qualquer pessoa que compra algo... imagina que você vai viajar, né? Você comprou uma viagem antes quando o dólar estava a 3, e aí, de repente, o dólar está a 6. O que aconteceu com o custo da sua viagem? Explodiu. Imagina que você fez isso, só que você está comprando uma mercadoria e ela mudou de preço. A passagem já estava paga, nesse caso, né, no exemplo da viagem, mas você vai ter que ir para lá e gastar em dólar. E agora o real vale metade do que ele valia antes, de 3 para 6. Então ele duplicou, e isso vai fazer você ficar exposto, vai ser muito mais difícil. Então toda vez que você faz uma transação dessa, que nem eu expliquei aqui para vocês, numa outra moeda, você tem o risco da variação do câmbio e você precisa se proteger. Isso deixava os outros lugares, os outros comerciantes, os outros países expostos. Continuando na nossa história, então, os Estados Unidos eles vão ganhando um tamanho, né, econômico muito superior à ilha inglesa. Né? Só a gente vê aqui o tamanho desse território e o desse. Então, a economia americana continental que podia surgir era muito maior do que a inglesa. Em 1870, os Estados Unidos passam o Reino Unido na produção de bens e serviços. E em 1912, ultrapassa o Reino Unido na exportação de mercadorias. Acontece uma coisa curiosa, apesar dos Estados Unidos economicamente já produzir mais e ser maior em vários indicadores econômicos que a pequena ilha inglesa, o centro financeiro do mundo continua sendo Londres. E o mundo continua dependendo dos ingleses para financiar o seu comércio, e a Libra ainda é a moeda internacional. Qual a explicação disso? Existem vários fatores. Vou falar para vocês quais são. Um deles é que os bancos americanos nacionais, eles tinham regulações ou proibições de abrirem filiais em outros lugares. Então, eles eram fechados, eles não estavam negociando, não estavam presentes em outros mercados. Como que você iria oferecer produtos financeiros para outros países, para outros comerciantes? Era uma economia mais fechada, essas regulações atrapalhavam. Algo que estava relacionado com isso era uma rede de informações que os ingleses tinham e os americanos não. Porque quando você vai emprestar dinheiro para alguém, você precisa de informações, você precisa saber se aquela pessoa é um bom pagador, o que ela tem. E a presença dos ingleses ou dos tentáculos financeiros ingleses pelo mundo facilitava eles coletarem essas informações, algo que os americanos não conseguiam, porque eles não estavam presentes nos outros lugares. Tinha uma outra proibição: os bancos americanos não podiam lidar com crédito comercial. Toda aquela história da carta de crédito que eu expliquei para vocês é o que possibilita o negócio, né, ou a troca, ou as vendas, comércio internacional de acontecer. Os bancos americanos não podiam. Eles não podiam dar esse crédito, né, para comprar uma mercadoria ou para vender algo. Uma das grandes diferenças é aquilo que eu expliquei para vocês sobre a quantidade de investidores que estavam em Londres e as que estavam nos Estados Unidos. Como tinha muita gente em Londres disposta a emprestar dinheiro, não só os bancos, pessoas que tinham seus dinheiros, você tinha uma opção muito grande. Isso fazia os juros e o custo desses empréstimos serem mais baixos e mais atraente para quem quer vender alguma coisa, tem que pagar menos juros. Então, Londres naturalmente tinha o que a gente chama de liquidez, porque era fácil você comprar e vender. Tinha muita gente interessada, de repente não emperrava e falava assim: não estou conseguindo levantar o dinheiro, não estou conseguindo fazer essa carta de crédito acontecer. Lá não, tinha uma abundância de recursos. E quanto mais se usava Londres, mais liquidez tinha, porque mais gente estava centralizada usando aquele sistema. E não eram só os investidores privados, mas os governos e os bancos centrais dos outros países também estavam ali, também estavam presentes naquele local. Isso é uma questão geopolítica, porque nós estamos usando a localização, o poder de você atrair para um lugar todo esse dinheiro, todos esses investidores, toda essa facilidade de transação. Isso não estava presente aqui, estava aqui. Outro obstáculo que impedia os americanos de ocuparem o papel da Libra, né, se tornar moeda internacional, era a volatilidade do mercado financeiro americano. Um século antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tiveram 14 crises, e a pior de todas em 1907. Cada uma dessas crises, as taxas de juros aumentavam e o crédito não estava mais disponível. Esse não é o típico lugar que você vai buscar dinheiro para fazer o seu negócio funcionar, ou para fazer as suas trocas, o seu comércio. O último obstáculo que prevenia os Estados Unidos de se tornar o centro financeiro do mundo era o fato dos americanos não terem um banco central. Quando Londres precisava de dinheiro, podia vender os títulos para o Banco da Inglaterra, para o Banco Central. Esse banco servia como um banco de redesconto
Lembra aquela operação toda aqui da carta de crédito do brasileiro? Aí o banco brasileiro vai lá e desconta para o vendedor brasileiro, depois desconta com o banco em Londres. Aí vamos supor que tem um aperto, aí o Banco de Londres não tem mais o dinheiro. O que ele faz? Ele vai lá e desconta com o Banco Central da Inglaterra. Isso não existia nos Estados Unidos. Se passaram 3/4 de século até que os Estados Unidos decidissem fazer um banco central. Depois da grave crise de 1907, os americanos começam a se preocupar e eles querem criar um mercado de crédito comercial. O pânico de 1907 ele foi causado em grande medida pelo fato das operações no mercado financeiro serem puramente especulativas, diferente do que acontecia em Londres, onde as operações financeiras elas tinham lastro ou elas estavam atreladas com comércio, com trocas, era compra e venda de mercadorias que os bancos estavam financiando. Então existia uma economia real ali, sólida acontecendo. E não era assim nos Estados Unidos, porque lembra que eu tinha comentado com vocês que inclusive os bancos parte deles eram proibidos de conceder crédito comercial. Um outro fator que afetou essa crise de 1907 era a ausência de um banco central que pudesse salvar todo mundo, né, ou coordenar uma ação. E os bancos americanos estavam muito suscetíveis à boa vontade e o salvamento de um banco privado. Era a figura dominante em Wall Street, o super rico e super poderoso J. Pierpont Morgan, JP Morgan, e a sua boa vontade em salvar os outros bancos. E aí então, em 1913, é criado o Fed, que é o Banco Central Americano. A criação do Fed resolve uma parte do problema que não dá o espaço financeiro para os americanos. A outra parte vem com a Primeira Guerra Mundial. Com a guerra, existe uma expansão dramática da comercialização de produtos americanos. Na verdade, os Estados Unidos se tornam a fábrica e o celeiro do mundo. E as multinacionais americanas começam a se expandir para operar na América Latina, na Ásia e abrir filiais em vários lugares. Os Estados Unidos ele deixa de ser uma nação de devedores para ser uma nação de credores. E o crédito, ele seca, o dinheiro acaba na Europa, obviamente porque os recursos estão sendo todos direcionados para a guerra, os recursos financeiros e do governo. Então eles precisam de dinheiro ou de crédito, né, para continuar comercializando com o mundo, vindo de outro lugar. E é aí que os Estados Unidos entram. Os bancos alemães e ingleses, eles precisavam de crédito para o comércio. E aonde que eles vão buscar esse crédito? Em Nova York. E claro que os bancos de Nova York estão acostumados e vão fazer as transações em dólar. E como secou a fonte de dinheiro para financiar o comércio vindo do Reino Unido, da Libra, o dólar começa a ser usado então como a moeda para o crédito comercial. A guerra não foi a única razão da ascensão do dólar, mas você tem a oscilação e a perda de valor da Libra muito drasticamente. A partir de 1915, a Libra começa a oscilar violentamente. E aí, aqueles que estão usando começam a olhar para algo mais seguro. Os Estados Unidos, ou o dólar, que está firmemente atrelado no ouro, sem oscilação, começa a se tornar atraente, não só para os países da Europa, mas para os comerciantes de café da América Latina e da Ásia e todos os outros do mundo que começam a olhar no dólar como um lugar seguro. Em 1916, com o apoio dos americanos, a Libra é atrelada ao dólar, já que o dólar era mais estável, para ela ganhar alguma estabilidade, ela é atrelada ao dólar, o governo inglês decide isso. Por pouco tempo ela fica estável, mas depois que acaba a guerra, ela deixa essa âncora, né, ou essa relação com o dólar e ela começa a se desvalorizar muito. Já na década de 1920, a aceitação do dólar começa a ganhar uma proporção e uma escala imensa. E mais da metade de todas as transações comerciais, o crédito dessas transações é feito em dólares. Os juros cobrados em Nova York já é 1% a menos do que os que estavam sendo cobrados em Londres. A devastação da Europa, a necessidade de reconstrução e a falta de dinheiro fez com que o mundo buscasse isso nos Estados Unidos. Se a gente pudesse resumir esse momento de transição, onde o dólar ultrapassa a Libra, dá para a gente identificar a questão da guerra, obviamente que destruiu, né, a Europa, mas tem um papel proativo dos americanos em desregulamentar o seu mercado, em abrir, em permitir que seus bancos começassem a expandir operações para outros lugares, pudessem oferecer créditos, começassem a trabalhar diferente, também a própria criação do Banco Central americano. E aí tem todos os problemas, não só da guerra, mas os problemas financeiros ou monetários da Libra, que eram os juros, a desvalorização, e inflação e uma série de coisas que começam a afetar a economia inglesa. Mas nem tudo estava garantido ou certo, porque essa rápida ascensão americana, né, na década de 20, meados dos anos 20, ela vai ser interrompida pela Grande Depressão, que é a maior crise de todas até o momento, que afeta todos os países e afeta todas as transações comerciais. O comércio internacional ele cai 36%, e se quem estava financiando o comércio internacional era o dólar,
com a ausência dessa necessidade de comercializar, o dólar começa a perder o seu papel e a sua relevância de novo. Além do colapso do comércio, um outro problema surge, que é o protecionismo. Os países, para preservar e guardar o dinheiro dentro do seu país, começam a impor tarifas. Falam assim, eu não vou mais comprar nada de fora, nós temos que comprar aqui de dentro. E isso causa, são barreiras comerciais que são impostas e que vão atrapalhar o comércio internacional. E sem necessidade de comércio internacional, você não tem necessidade de crédito. E a relevância de uma moeda internacional também é abalada. Sem comércio, sem empréstimo, sem financiamento ou crédito, os bancos centrais não precisam mais ficar guardando, acumulando reservas. Então, o que eles fazem? Começam a vender dólares mais do que as libras, e isso faz o preço do dólar despencar e ele perde a sua posição de moeda internacional e a libra recupera o posto em primeiro lugar. A razão mais importante que ajuda a libra a recuperar a sua posição é o seu império e o Commonwealth, que são aqueles países como a Austrália e Nova Zelândia que, por uma solidariedade, mantêm os seus títulos, mantêm a libra como a moeda principal, e o império, na verdade, as colônias, os outros, todos são obrigados, eles não têm opção. Então, o Reino Unido tinha uma força imposta que manteve ou deu um gás, ajudou a libra voltar. Os Estados Unidos não tinham essas vantagens, não tinham esses territórios, não tinham esses lugares, não tinham essa estrutura geopolítica colocada que pudesse favorecer e eles dessem apoio ao dólar naquele momento. Mas isso também vai durar pouco por parte da libra, porque aí a sequência é uma nova versão da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mais destrutiva. E aqueles impactos todos que eu descrevi para vocês que aconteceu na Primeira Guerra Mundial com a Europa, eles acontecem numa escala muito maior e estão totalmente devastados, sem dinheiro, sem condições nenhuma. Os ingleses, obviamente, foram destruídos também. E quem que sai fortalecido disso tudo? Os Estados Unidos. É o único país com capacidade de produção, com capital, com dinheiro para financiar e ajudar a reconstrução da Europa e do mundo. E o status oficial dos Estados Unidos como a moeda global, a moeda internacional, começa a acontecer com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, com a Conferência de Bretton Woods. E essa conferência estabelece o status especial que a moeda americana tem e a criação de organizações internacionais que supostamente lidam e cuidam da questão econômica e financeira, como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Esse sistema de Bretton Woods é um sistema monetário financeiro que tenta organizar a situação que o mundo estava. A destruição da guerra e durante a guerra os países se fecham, obviamente, com protecionismo, questões de sobrevivência, de segurança nacional, você não fica comercializando um com o outro, então o comércio foi muito prejudicado. Está todo mundo focado e direcionando seus recursos para a guerra. E agora para a reconstrução. Os Estados Unidos estão preocupados em abrir as economias do mundo para que o comércio volte a fluir. Tudo isso está colocado dentro das regras desse sistema. As conferências realizadas em 1944 em New Hampshire, nos Estados Unidos, elas trazem 44 países que chegam num consenso, num acordo para a criação do FMI, do Banco Mundial e do sistema de câmbio, de funcionamento das taxas de câmbio. E ali se estabelece que o dólar é igual ao ouro, de acordo com uma taxa fixa de 35 dólares por onça de ouro. E todas as outras moedas do mundo têm um câmbio fixo em relação ao dólar. Eles não alteram, foi estabelecido e todas estão atreladas, ancoradas no dólar. Em outras palavras, o dólar é a moeda mais forte do mundo e o dólar é equivalente ao ouro, numa taxa fixa. E todas as outras moedas estão ligadas ao dólar. E os americanos fazem isso porque eles querem abrir a economia do mundo e querem financiar, e querem que as pessoas voltem a comercializar. Mas por que o dólar? E primeiro a gente tem que olhar para os outros. Quais seriam os potenciais países a ocuparem ou servirem de lastro ou de fundação para essa nova arquitetura monetária e financeira? As outras moedas das outras potências, elas não tinham, por exemplo, a abertura econômica, como a Alemanha não tinha, como, por exemplo, a Alemanha. Ou a estabilidade financeira, que a França não tinha, ou nem a estabilidade e nem a abertura, como o Reino Unido não tinha mais, apesar do Império, do Commonwealth, isso já não era mais suficiente para manter a Libra naquela posição. Os bancos centrais, eles podiam acumular ouro e não usar nenhuma moeda, mas aí o fornecimento de ouro também não era suficiente. E existia um outro fator geopolítico desconfortável, que os maiores produtores de ouro era a União Soviética e a África do Sul. O inimigo, a União Soviética, e o outro um regime deplorável. Então você não queria dar dinheiro, você não queria comprar mais ouro deles e dar dinheiro para eles. Não podia ser o ouro, não podia ser o marco, não podia ser o franco e não podia ser a libra esterlina. Como os americanos naquele momento eles tinham 3/4 do suprimento de reservas de ouro do mundo,
e estavam fortalecidos, né, não tinham sido destruídos pela guerra, a sua economia produzindo, naturalmente o dólar ocupa essa posição. Quando terminou a Segunda Guerra, Alemanha e Japão precisavam desesperadamente de comida, combustível e de bens, produtos para reconstruir a sua economia. Né? Você precisava de máquinas, você precisava de coisas para começar a produzir e funcionar de novo. Eles precisavam comprar isso de algum lugar. E para comprar isso de algum lugar, eles precisavam ter dinheiro, precisavam de dólares, porque iam ter que comprar isso, obviamente, dos Estados Unidos. Só que eles não tinham como obter esses dólares naquele início. Se eles não comprassem dos americanos, eles poderiam se fechar de novo, trazendo uma onda protecionista, que foi o que levou a Alemanha para a situação da Segunda Guerra, e os Estados Unidos não queriam que isso se repetisse. Além disso, tinha a questão da competição com a União Soviética, então você não podia permitir que os soviéticos começassem a ficar mais fortes, você precisava do Ocidente se fortalecendo. Então os americanos querem incentivar que os europeus, ou que o Japão e a Alemanha não se fechem economicamente, não adotem posturas protecionistas. E aí eles decidem, então, financiar, dar o dinheiro para que isso comece a acontecer, para que a engrenagem de recuperação econômica comece a funcionar dentro desses lugares. A resposta são dois planos, o plano Marshall e o plano Dodge. O plano Marshall vai reconstruir a Europa e ele representa 10% de todo o orçamento americano num ano, em alguns dos anos ali, e o Dodge vai reconstruir o Japão. Essa é uma transferência de dólares que os americanos fazem para esses países. O Bretton Woods, o sistema monetário estabelecido, não funcionaria sem o plano Marshall e o plano Dodge. Na verdade, alguns até dizem que não é Bretton Woods, mas padrão de câmbio fixo do dólar Marshall Dodge. Então, logo depois do final da guerra, não é possível para os países conseguirem dar o passo inicial sem a ajuda americana. Mas isso começa a mudar já na década seguinte. E em 1950 o cenário muda. A Alemanha e Japão, por exemplo, sem ambições de política externa, eles estavam fechados nessa questão, focaram no seu desenvolvimento econômico e criaram grandes máquinas ou estruturas econômicas de exportação. Ou seja, vendiam seus produtos para o mundo. E com isso eles recebiam muitos dólares. Vendiam principalmente para os Estados Unidos e começaram a acumular muitos dólares e começaram a ter um crescimento econômico. A França e a Inglaterra estavam numa situação um pouco mais complicada porque eles ainda tinham todos os compromissos, todos os resquícios da colonização e dos seus impérios. Então demorou mais um tempo. Primeiro a França desvaloriza a moeda e reequilibra as contas e abandona a Argélia, que é algo ali que os franceses ficaram por um tempo também resistindo, e isso causa um problema econômico para eles. E os ingleses vão demorar muito mais tempo para equacionar, equilibrar as contas depois de toda essa destruição. Isso só vai acontecer mesmo nos anos 80 com o surgimento da Margaret Thatcher. Tem um grande problema que começa a aparecer no final dos anos 50. Se no começo, eu estava descrevendo para vocês que não tinha dólares, os países precisavam de dólares para reconstruir a sua economia. Tinha uma escassez. Os americanos começam a entregar esses dólares, mas todo mundo começa a se equilibrar e melhorar e começam a adquirir ou acumular dólares por conta própria, vendendo, né? Eles vendem coisas para os Estados Unidos, recebem em dólares e muitos países começam a ter reserva ou mais dólares. Lembra o que eu expliquei para vocês em outro momento, de quando você traz muito dinheiro, ou no caso, o exemplo que eu citei foi o tabaco, né? Você tinha muito tabaco disponível, todo mundo começava a ficar desconfiado se aquilo tinha o mesmo valor. E é isso que começa a acontecer com os dólares. Os países começam a ficar desconfiados de que muitos dólares em circulação, será que o dólar tem mesmo esse valor? Será que existe ouro suficiente para todos esses dólares que estão no mundo? Lembra que o sistema do Bretton Woods estabeleceu que 35 dólares compra uma onça de ouro. Agora que tinha muito mais dólares, será que existiam todo esse ouro disponível? Isso começa a gerar uma insegurança no mundo sobre a relação do dólar com o ouro. E a base do sistema era que o dólar era igual ao ouro, numa taxa estabelecida, na taxa fixa dos 35. Se realmente tivesse faltando ouro, isso implica em dizer que os Estados Unidos não poderia mais ter uma moeda equivalente ao ouro. Então aquela moeda não valia mais o que todo mundo acreditava que valia. Se isso fosse verdade, os Estados Unidos teriam que desvalorizar a sua moeda. E aí todo mundo com dólar, com medo, qual é o valor real dessa moeda, poderia ter um incentivo, ou tinha um incentivo para ir lá e falar assim, olha, me dá o meu ouro aí. Toma aqui os dólares, eu quero ouro, porque eu não sei se existe ouro para todo mundo o suficiente. Tem muita gente com dólar no mundo. Esse problema, na verdade, não deveria ser uma surpresa, né? Porque quando o sistema monetário foi criado, ele foi criado com uma falha. E essa falha é que os Estados Unidos tinham que prover duas coisas. Ele tinha que oferecer dois ativos, dólares e ouro, a um preço fixo. Só que a quantidade disponível dos dois ativos não era igual. Elas mudavam e variavam de um e do outro não.
Esse dilema, ele é chamado de dilema Triftin, porque ele é um estudioso que descobre e fica falando, escrevendo sobre esse problema o tempo todo. Se os Estados Unidos parassem de oferecer dólares para o mundo, o comércio do mundo ia se fechar. Então, os Estados Unidos continuava entregando os dólares para que o comércio continuasse acontecendo. Só que com isso vinha o problema do ouro. Surgiu uma desconfiança no sistema e o medo de que todo mundo fosse querer sacar o seu ouro. Ou seja, não tinha para onde correr. O sistema dólar-ouro, ou o padrão ouro que o dólar estava ancorado, não tinha como sobreviver. Em agosto de 1971, o Nixon vem a público e fala o seguinte: olha, acabou. Não existe mais a relação do dólar com o ouro. E ele põe um fim no sistema de câmbio fixo do Bretton Woods. E aí o acordo de Smithsonian com as 10 maiores economias liberam a flutuação do câmbio, ou seja, as moedas e as trocas dos valores vão oscilar. Elas não vão estar mais fixas no dólar e o dólar fixo num preço único do ouro. Pra vocês terem uma ideia, o preço do dólar chegou a subir a 90 dólares uma onça. O fixo era em 35. Então, nesse momento de instabilidade, o dólar perde valor, né, em relação ao ouro. E até que países da Europa se juntam, 6 deles, e falam assim: nós vamos atrelar a nossa moeda uma com a outra e vamos deixar as nossas moedas oscilar de preço em relação ao resto. E esse é o câmbio que a gente conhece hoje no mundo. Desde então é esse modelo que nós temos, cada moeda muda, apesar de que nós temos várias moedas que ainda assim não ficam flutuando. A China é uma delas, que durante muito tempo ficou fixa, atrelada no dólar e não deixava ter essa variação do valor. E claro que isso causa uma série de distorções que eu vou contar para vocês na outra aula, mas nós temos uma analogia importante com o que está acontecendo hoje, ou do que aconteceu nesse momento que nós perdemos o padrão ouro. Tem muitos países no mundo acumulando dólares de novo, principalmente os emergentes. Então, China, Índia, economias crescendo, e o crescimento delas está fundamentado em exportar, em vender para os Estados Unidos. Vendendo para os Estados Unidos, elas recebem dólares e começam a acumular de novo um monte de dólares. A mesma coisa que aconteceu nos anos 60 e que levou ao fim do padrão ouro, ou a desconfiança que os Estados Unidos, ou que a moeda americana não valia, não tinha mais aquele mesmo valor. Hoje, a desconfiança está ligada da mesma maneira, porque a gente tem que lembrar de uma lei econômica muito básica, que quanto maior a oferta, menor o preço. Então, se tem muito dólar por aí, o dólar não vale tanto. As coisas que têm menos, elas valem mais. Do mesmo jeito que se naquele momento tinha muitos dólares, não dá, e poucos ouros, e o dólar estava fixo no ouro, também talvez não valesse mais aquele valor, e essa é a decisão do Nixon em romper com esse padrão. Mas a queda do fim do padrão ouro não acabou com o reinado do dólar. E ele continua até os dias atuais sendo a maior reserva internacional em dólar, a moeda utilizada para o comércio internacional, a moeda mais comum, o centro financeiro continua sendo os Estados Unidos. Então mudamos do padrão ouro para o que a gente chama de fiat money, né, o dinheiro ou moeda fiduciária, mas o reinado continua presente. E com isso a gente chega no fim da nossa história, que eu expliquei para vocês como que o dólar nasceu e o que foi acontecendo para ele estar onde ele está hoje. Agora, na próxima aula, eu vou explicar para vocês quais são as vantagens. Vocês já perceberam que tem a questão do comércio, dos empréstimos, do crédito, mas tem outros conceitos que eu preciso explicar para vocês e quais são os fundamentos. E a geopolítica tem um papel especial em entender quais são as vantagens e nos ajudar perceber se o dólar vai continuar reinando ou não, quais são os outros rivais e competidores e como que eles podem, se podem, substituir o dólar, mas isso é para a aula 2, a geopolítica do dólar, as causas e os benefícios para o dólar e as desvantagens também, tem desvantagem em ser a moeda internacional. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar like no vídeo, seguir o canal, muita gente não segue o canal, ativa o sininho para você receber a notificação quando tem vídeo novo. E, o mais importante de todos, eu preciso que vocês compartilhem esses vídeos para que a gente continue crescendo e mais gente venha aqui debater com o professor Roque. Até mais.